Olá, crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Então, hoje, eu e tia Adriana, a gente iria dar aula pra vocês. Só que a tia Adriana caiu no banheiro. Tava fazendo bagunça, né, tia Adriana? Não, a tia Adriana tava lavando o banheiro e ela caiu e machucou o pé. A gente até levou ela no médico. Então, eu quero que vocês orem por ela, tá bom? E assim, a gente tá morrendo de saudade de vocês. A gente tá doido pra dar aula pra vocês. Levar doce, nosso bolo que a tia Adriana tá devendo pra gente. A gente tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Mas, enquanto a gente ainda não pode se juntar pra contar nossas historinhas, contar as boas que Papai do Céu fez pra gente, as histórias de Deus, aí a gente vai contar aqui na nossa aulinha online. Hoje a gente vai contar a história de Jesus e a tempestade. Vocês já ouviram falar dessa história? Ele é muito, muito interessante. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam numa cidade, num lugar, ensinando a palavra de Deus, pregando o evangelho, falando dos milagres que Deus faz na vida das pessoas, para várias pessoas. Uma multidão imensa. Mas aí tinha um lago. E aí Jesus queria atravessar esse lago e ir para o outro lado. Então, Jesus e seus discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado. Mas, enquanto eles estavam indo, aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu, crianças? Então, Jesus estava lá com os discípulos, começou a anoitecer, estava todo mundo cansado. Jesus foi dormir. Quando Jesus foi dormir, veio uma tempestade mas tão forte, tão forte. Os discípulos ficaram desesperados. Estão vendo? E eles ficaram apavorados. Meu Deus, está entrando água no barco, a gente vai morrer. Meu Deus, a água entrava no barco e balançava o barco, chacoalhava o barco. Todo mundo desesperado. E Jesus dormindo, tranquilo, tranquilo. Ele estava tranquilo, ele era filho de Deus, ele sabia que nada iria acontecer. Mas os discípulos estavam com tanto medo. Eles perderam a fé naquele momento. Nossa, mas eles ficavam desesperados. E a tempestade só aumentava. E só aumentava. E era muita tempestade. Água agitada. E muita chuva. Nossa. E eles falaram, gente, o que a gente vai fazer? Vamos lá chamar Jesus. Não, tá doido? Vai entrar água aqui no barco, a gente vai afundar, vai todo mundo morrer? Vamos lá chamar Jesus. Foram lá chamar Jesus. Jesus acordou assim tranquilamente, falou, vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Vocês estão com medo de morrer? Onde está a fé de vocês? Aí, Jesus falou para a água e o vento se acalmarem. Jesus disse com muita fé e a água e o vento se acalmou. Quando o mar ficou calminho, o céu se abriu, as nuvens saíram, ficou um silêncio, o vento parou. Jesus olhou para os discípulos e falou, por que vocês têm tanto medo? Eu não estou aqui? Quando a gente tem Jesus no coração, a gente não precisa ter medo, né? Mas os discípulos não tiveram tanta fé. Eles ficaram com medo de morrer, medo do barco afundar, aquela tempestade virar o barco. Mas Jesus estava com eles, então eles não precisavam ter medo. Então é isso que a gente precisa levar sempre no nosso coração. Quando a gente tem Jesus com a gente, Jesus no nosso coração, a gente não precisa ter medo de nada. A gente vai orar, pedir para Deus tirar toda a tristeza, todo o medo, e Jesus vai tirar. A gente não precisa ter medo. Os discípulos ficaram muito felizes quando viu que o vento e a tempestade e a água se acalmaram assim que Jesus ordenou. Então é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente pede ajuda a Jesus, Jesus faz. É só a gente ter fé. Os discípulos naquele momento não tiveram fé. Então a gente tem que aprender sempre a acreditar em Deus, que Ele está sempre no nosso coração, e toda vez que alguma coisa difícil acontecer, quando alguma coisa ruim acontecer com o papai, com a mamãe, eles estiverem tristes, dóis,
Você vai orar e ter fé que Jesus vai curar. E Ele vai curar. Então, vamos orar, pedir ao Papai do Céu que a gente sempre tenha fé, para Ele sempre renovar a nossa fé, que a gente não precisa ver para a gente acreditar. A gente só vai acreditar porque a gente sabe, a gente tem certeza que Jesus vai fazer pela gente o que a gente precisar. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar e pedir a Deus para renovar a nossa fé. Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pelo dia, pela noite que o Senhor nos dá, porque a gente não passa por necessidade, que o Senhor guarda sempre a gente. Abençoe, Pai, cada criancinha que está assistindo esse vídeo, quem não está assistindo, os pais, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, as líderes, Senhor. A gente não está podendo dar aula, Pai, física, mas que essas aulas online vão para mais crianças, Senhor. Que elas se espalhem, Senhor, que a sua palavra se espalhe pelo mundo, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, por cada criança que está assistindo esse vídeo, Senhor, para que elas entendam essa palavra, Pai. Que cada dia mais o Senhor renove a fé dessas crianças, Pai. Que elas orem, conversem com o Senhor, Pai. E sintam a sua presença, Senhor. Que o seu Espírito esteja sempre nelas, para elas não terem medo, não terem temor. E sempre terem fé. Em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas crianças. Amém. Então, crianças, o vídeo foi esse. Essa foi a aulinha. Então, se vocês gostarem, curte aí, pede pra mamãe e papai assistirem, conte pros amiguinhos, mande pros seus amiguinhos. Se vocês quiserem mandar áudio explicando a história de novo, curtem bastante o vídeo, tá bom? E compartilhem, tá bom? Muitos beijos. Estamos morrendo de saudade de vocês, tá?